é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde há 18 anos para alertar para os riscos do tabagismo. Nos últimos 9 anos, o número de fumantes caiu quase 31% no Brasil. Já Porto Alegre é a capital brasileira com maior número de usuários de cigarro. Esse é o assunto do quadro de saúde dessa sexta-feira. Roda a vinheta. O médico pneumologista está aqui com a gente, né, Bives? E professor de medicina aqui da Ubra, Roberto Tonieto. Boa noite, seja muito bem-vindo à Conexão RS. Boa noite, Perdigão. Boa noite, Bives. É um prazer estar com vocês e com os nossos telespectadores. Quero lembrar, você aí de casa, você pode tirar suas dúvidas pelo telefone 3477-9105. 3477-9105. Ligue, participe ao vivo, faça a sua pergunta, né, Perdigão? É verdade, doutor. O número de fumantes diminuiu, né? Reduziu, como nós falamos, como você acabou de falar. Agora, tu acha que o responsável, na tua opinião, para essa redução são aquelas campanhas como, por exemplo, ter nas embalagens de cigarro atrás as causas do fumo, enfim? Tu acha que essas são as principais responsáveis? Eu diria que são diversos fatores. Basicamente é um amadurecimento social, né, das campanhas que começaram lá na metade dos anos 80, início dos anos 90, em relação à publicidade do tabaco, em relação à elevação de tarifas do cigarro, né, e dos seus componentes, em relação às leis que diminuíram a liberdade do fumo em diversos tipos de locais, né, em locais fechados, bares, restaurantes, salas de aula, teatro, avião, ônibus, enfim. Acho que é um conjunto de esforços e é um resultado final não do trabalho de uma pessoa, de uma instituição ou de um governo. Acredito que isso seja mesmo um esforço da sociedade e o resultado, felizmente, tem aparecido nesses últimos 20 anos. Agora, doutor Roberto, eu vou fazer uma pergunta dividida em 3, né? Primeiro, os malefícios do tabagismo. Se dá para incluir no tabagismo charutos, cigarrilhas, cachimbos, aqueles cigarros mentolados, e também a questão do fumante passivo. Todos eles têm o mesmo, digamos, grau de males que atingem essas pessoas. Bom, em relação às formas de tabaco, né, o tabaco fumado pelos cigarros é o mais estudado e é o que se sabe que produz grande malefício mesmo. As outras formas, né, as cigarrilhas, o palheiro, o charuto, o cachimbo, todos eles apresentarão seus males de modo um pouco diferente, aumentando determinadas doenças, não aumentando tanto outras. O que se mais estuda realmente é o cigarro industrializado, né? Em relação às doenças assim que o cigarro causa, a gente não pensa só em doença de pulmão, em doença de coração, a gente pensa numa ampla gama aí de possibilidades. Então, quem fuma, em geral, longo período e grande quantidade, vai estar exposto à morte prematura por doenças cardíacas, infarto, né, do miocárdio, o popular ataque cardíaco, o coração doente, o coração fraco, que a gente chama de insuficiência cardíaca, doenças da circulação do pescoço e da cabeça, vamos colocar então popular derrame, né, o acidente vascular cerebral, e doenças assim pulmonares. A gente cita um aumento de risco importantíssimo para o câncer de pulmão, para o enfisema e para a bronquite crônica, que a gente vai chamar de doença pulmonar obstrutiva crônica, aumento de risco de tuberculose, aumento de risco de pneumonia e cânceres de outros locais, alterações de outros órgãos, e cada ano que se estuda um pouco mais o tabaco, se nota que ele está relacionado a um número cada vez maior de doenças, de moléstias. Vamos para a nossa ligação. A gente chama a ligação, é a dona Menaíra, ela está na linha com a gente no 5134779105. Você que está em casa também pode participar e fazer sua pergunta aqui ao vivo para o doutor. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Tudo bom? Pode fazer sua pergunta. A pergunta é se o cigarro do Paraguai, ele prejudica mais do que esse brasileiro. Obrigado, dona Menaíra. Isso. Agradeço a participação da senhora, muito bom questionamento, muito boa pergunta. Esses cigarros eles não têm controle em dois sentidos. Um é em relação às substâncias que neles estão inseridas e segundo é a questão de como é produzido. É absolutamente ilegal isso, é contrabando, certo? E inclusive o foco esse ano da campanha antitabágica mundial é reduzir sim o número de fumantes, e, em especial, o tabaco comercializado de modo ilegal. Então, esse é o foco da campanha de 2015. É possível que cause ainda mais malefícios do que o tabaco vendido mais livremente,
porque não se tem controle, não se tem estudo sobre essa situação. Agora, os cigarros eletrônicos, o Bives até citou alguns exemplos de cigarros, né, Bives? Isso, e a gente estava conversando fora do ar, Perdigão, sobre o tal cigarro eletrônico, se ele ajudaria, e eu obtive uma resposta em off que eu quero que o doutor, por favor, traga, que me surpreendeu. Eu achei que era uma ferramenta que poderia ajudar, e não é bem assim, né, doutor? Exato. Nós temos como armas de tratamento, a partir da metade dos anos 90, diversos remédios, além de toda a preparação e contato na consulta médica, seja individualizado ou no grupo de tabagismo, para que a gente consiga atingir o objetivo que é se parar de fumar. Tá certo? O cigarro eletrônico, ele não apresenta resultados. Então, nas pesquisas médicas feitas na América, na Ásia, na Europa, já tem uma carga de conhecimento grande nessa área, e o cigarro eletrônico ele não é recomendado nem pela Organização Mundial da Saúde, que em geral costuma ser um pouco até mais liberal, com tratamentos alternativos e não tão usuais, quanto nas sociedades médicas e organizações de saúde dos continentes todos. Então, não é uma boa ferramenta, não é uma boa arma para se combater o tabagismo. Aqui eu tenho informação de que há estudos que apontam que eles podem ser até 15 vezes mais cancerígenos do que os cigarros tradicionais. Exato, além de não trazer o resultado esperado, naquela queima, naquela combustão das substâncias e mais aquele vapor d'água, no longo prazo podem realmente surgir, inclusive, doenças. E outros mecanismos como adesivos e chicletes de nicotina? Exato. Nós temos duas linhas de tratamento, além daquilo que a gente trabalha no dia a dia, na mudança dos hábitos, né, naquelas questões de entender o dia a dia do fumante. Em relação aos tratamentos, então, de remédio, tem aqueles que dispensam nicotina, adesivos, chicletes, gomas, sprays nasais, e aqueles que não dispensam nicotina, que vão ser comprimidos de remédios. Eu vou citar dois aqui, bupropiona, vareniclina, que são fórmulas que ajudam também a pessoa a parar de fumar. Lembrar, o tratamento é individualizado, cada pessoa tem a sua relação com o cigarro, cada pessoa tem a sua quantidade de cigarros fumados, cada pessoa tem o seu dia a dia, então o tratamento depende muito da situação de cada um. Agora, as mulheres têm muito o receio e o medo, enfim, sobre os efeitos do fumo na formação do feto, e já os homens convivem com o fantasma da impotência. Quem nunca viu, né, aquelas propagandas, né, com cigarro para baixo, enfim. Existe uma relação desses problemas com o cigarro? Certamente. Se a gente for de modo mais específico para a saúde da mulher, né, as mulheres em geral são mais vaidosas, pele, unhas, cabelo, gengivas, isso acaba sendo certamente afetado pelo cigarro, e na gestante os riscos são enormes, seja para a saúde dela própria, aumento do risco de determinadas doenças, de infecções, de tromboses relacionadas ao uso do tabaco, e o feto, né, vamos lembrar então, que vai fumar junto e vai receber carga importante dessas substâncias. O crescimento pode ser restrito do feto, o parto pode ser prematuro, as infecções no período inicial de vida podem vir com mais força. Então, o cigarro é algo que não combina com saúde, em especial com a gestante. E se a gestante for uma fumante passiva? Os riscos são os mesmos. Isso, comentando aquilo que o Bives até havia perguntado anteriormente, o fumo passivo ou a fumaça lateral que fica no ambiente, ela também prejudica. Prejudica também mais em determinadas doenças, menos em outras, mas uma exposição passiva à fumaça e a todos esses compostos traz malefícios. Pode gerar bronquite crônica e enfisema, ajudar nas infecções respiratórias no sentido de favorecê-las, câncer de pulmão e doenças cardíacas das mais variadas. Isso já está provado nos últimos 10, 15 anos de pesquisas. Bom, para encerrar, doutor, a gente estava conversando fora do ar, o senhor trouxe um dado, ou pelo menos uma informação importantíssima de que o vício do cigarro ele está muito próximo ao vício do crack, por exemplo, na maneira de se livrar dele, na maneira de abandonar este vício. Um dos tratamentos que o senhor disse que era individualizado, né? E o senhor chamou a atenção, doutor, de que não é só a dependência química, mas existe a psicológica. Então, rapidamente, eu gostaria que o senhor fizesse um relato de como, por exemplo, tratar, às vezes, mudando hábitos do dia a dia no qual o cigarro nos acompanha. Correto.
A segunda droga que mais gera dependência, que mais vicia a pessoa, se a gente for usar esse termo, é a nicotina que está no cigarro. A primeira é o crack e depois a nicotina. Então é mais difícil deixar de fumar do que muitas vezes deixar de beber ou ter outros hábitos de vida que não sejam saudáveis. As medidas gerais assim que ajudam o fumante é manter a cabeça e o corpo trabalhando longe do cigarro. Atividade física vai dar prazer, vai fazer a pessoa se sentir bem. Ok, faça sem o cigarro. Mude a sua rotina. Eu tenho um gatilho, um desencadeante que me faz fumar quando eu tomo cafezinho, quando eu tomo chimarrão, quando eu olho determinado programa na TV, quando eu saio do meu trabalho depois de uma jornada assim angustiante, uma jornada pesada. Então, a mudança de certos aspectos do dia a dia vai ser certamente benéfica para se abandonar aqueles cigarros em determinadas situações. E se a gente traduzir isso para o dia a dia como um todo, do turno da manhã até o turno da noite, entendendo qual é a rotina do cigarro no dia a dia da pessoa, vai se ter um resultado muito favorável. E lembrar, o problema é o cigarro, não é a pessoa, não é o fumante, certo? Então não é uma cruzada contra a pessoa. É um combate ao cigarro. Agora, rapidamente, para a gente finalizar, que a entrevista tinha mais uma ligação, mas acabou caindo. Quais são os principais benefícios de quem para de fumar? E a pergunta é, as pessoas que param de fumar, elas estão predestinadas a ter câncer, essas doenças, ou na medida dos anos, ela começa a diminuir essas possibilidades de doenças crônicas, enfim? As melhoras da saúde, né, dos órgãos como um todo já vão acontecendo nos primeiros minutos, primeiras horas e dias. Então, os cheiros e os gostos dos alimentos já voltam nos primeiros 15 dias. A diminuição do risco de determinadas infecções já ocorre nos primeiros meses. Nos primeiros 2 anos, o risco de doença cardíaca já cai dramaticamente. E o risco de câncer de pulmão ao longo dos primeiros 5 a 8 anos também diminui muito. Ao passo de quem fica 8, 9 anos sem fumar, praticamente tem o mesmo risco de desenvolver um câncer de pulmão de quem nunca fumou. Então, os benefícios são de curto, médio e longo prazo. Isso em termos de saúde, porque se a gente for comentar também em relação ao bolso, alivia bastante. Sem dúvida. Doutor, eu quero agradecer a sua presença, o doutor Roberto Tonieto, que é professor da UBRA, e vou deixar um abraço especial, doutor. Um aluno seu, infelizmente, caiu a ligação do Márcio, do bairro Petrópolis, que é doutorando, aluno aqui da UBRA, que ligou e deixou um abraço. Muito obrigado, então, pela audiência, Márcio, a qualificadíssima do futuro doutor, e obrigado, doutor, pela presença aqui, doutor Roberto Tonieto. Agradeço a oportunidade da gente conversar, enfim, com vocês e com os nossos telespectadores. Obrigado. Vamos lá, continuando essa cruzada contra o cigarro.